Bom, gente, olha só. Para a gente entrar na divisão celular, eu preciso saber qual é o comportamento do cromossomo, qual é o comportamento das organelas. Então eu vou fazer um esquema aqui, numa animação bem grossa, para a gente entender o negócio. Aqui eu estou trabalhando com um determinado número de cromossomos. Essa informação é importante. Tem 2 cromossomos. Então, a informação que eu vou trabalhar daqui para frente é essa daqui, ó. 2N é igual a 2. Eu tenho que ler no enunciado a questão sobre quantos cromossomos ele está falando. Já a gente vai mostrar uma figura. Se ele considerar 2N igual a 8, aqui tem que ter 8 cromossomos. 2N igual a 4. Estou usando 2N igual a 2, que é o número mais simples, tá legal? Bom, existe uma sequência que vai ter numa tabela que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E a sequência você tem que saber qual é: prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá legal? Mas na prófase, não importa a prófase, vai acontecer isso daqui. Essa organela aqui é chamada de centríolo. Vai acontecer a duplicação do centríolo. Então, vou duplicar o centríolo. Pronto. Só que os centríolos, eles não ficam aqui. Eles migram para o lado oposto da célula. Então, eles fazem isso daqui. E ficam aqui. Tá legal? Bom, se ele se multiplicou e migrou, eu já posso apagar ele daqui, porque eu já sei como é que ele chegou aqui. Ele começa a sintetizar um monte de proteínas, e essas proteínas vão provocar a sua fixação no citoesqueleto da célula. Então é como se eu tivesse grudado aqui na parede no quadro e não conseguisse sair. Essa estrutura aqui é chamada de áster. É a fixação que ele faz no citoesqueleto. Então tem áster aqui, tem áster aqui. Os cromossomos começam a se condensar. Se ele está se condensando, lembra, a eucromatina deixa de ficar desespiralizada e fica espiralizada, fica condensada. Se ela ficar condensada, ela não gera RNA. Se ela não gera mais RNA e a síntese proteica continua acontecendo, o que vai acontecer com o tamanho do nucleolo? Cara, vai diminuir. Vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e ele desaparece, ele se desorganiza. Se ele se desorganiza, não tem mais ninguém para manter a integridade da carioteca, que também começa a dar uma desmanchada. Ao mesmo tempo que essa carioteca está dando uma desmanchada, começa a se formar ligações aqui, pontes de proteínas, chamadas fibras do fuso acromático, fibras do fuso. Só esperando essa carioteca se desmanchar. Então ela vai desmanchando aos pouquinhos e vai embora. Quando ela desmancha totalmente, os cromossomos ficam mergulhados agora no citoplasma. Então acontece a formação dessas fibras do fuso ligadas ao centrômero. E é assim que você enxerga na prova. É assim que aparece para você. Então, o que interessa para nós é o comportamento desse cromossomo, no caso azul, e desse vermelho. Eu não preciso ficar desenhando isso aqui toda hora. Então, o que eu fiz? Eu recortei isso daqui. E eu fiz uma tabela, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que só tem esse comportamento aqui. Então, todo retângulo que você for observar, você vai observar esses 2 cromossomos em locais diferentes da célula, tá legal? A gente vai acompanhar isso aí agora, tá? Guarda aí. Gente, olha só. Tem aqui uma tabela com toda a parte da interfase, está aqui, e toda a parte da divisão celular que está aqui. Já está tudo montadinho para vocês, tá legal? Bom, qual é a coisa importante aqui que eu preciso saber? Eu estou falando de quantos cromossomos? 2N é igual a quanto? 2N nesse caso aqui é igual a 2. Na mitose, 2N igual a 2. Na meiose 1, 2N igual a 2. Na meiose 2, N igual a 1. Por quê? A meiose 1 é reducional e a meiose 2 vai manter o número de cromossomos. Agora a gente vai explicar como. Primeiro vamos lá na mitose, tá legal? 2, 2, 2, 2, 2, 2 se separando, 2, 2. Então, uma célula mãe
dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ok? Fechado? Bom, então é o seguinte, dois cromossomos, na fase S eles duplicam, na fase G2 já estão duplicados e começa a se condensar na prófase, que nós já vimos na parte anterior, como vai ficar a célula. Então, a dica é o seguinte, quase sempre numa prova vai cair a figura. Observa o desenho. O cromossomo está fora do centro, só pode ser prófase. Ele está no meio da célula, que chama de placa equatorial, só pode ser metáfase. Ele está se separando, só pode ser anáfase. Estão formando duas novas células num processo chamado citocinese, só pode ser telófase. Tá legal? Então, você olhando o comportamento do cromossomo, você já tem uma noção de qual é a fase que está. Legal? Bom, notem que as fibras do fuso acromático aparecem na prófase. Porque é na prófase que tem a formação das fibras do fuso, porque vai ter o desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo e assim por diante. Na metáfase, eu deixei ele pintadinho aqui para demonstrar o seguinte, na metáfase acontece o máximo de condensação do cromossomo. Se é o máximo de condensação, você consegue observar num microscópio óptico legal. Porque até então só dá para você observar numa microscopia eletrônica. Quando ele se condensa, ele fica tão visível que você consegue, no microscópio óptico, filmar e fotografar. Então, todo mundo, quando quer estudar algum cromossomo, aqueles geneticistas, para saber o número de cromossomos de uma criança, para fazer uma avaliação genética dela, mantém essa célula na metáfase, porque fica mais fácil para ser observado, e dali ele vai e tira a foto, e depois ele vai organizar. A questão é como manter uma célula na metáfase. Legal? Seguinte, existe uma substância chamada colchicina, ou colchicila, é uma delas, e ela impede a formação das fibras do fuso. Se ela impede a formação das fibras do fuso, o que pode cair na sua prova é o seguinte, cara, em que fase da divisão celular vai atuar a colchicina? Ela vai atuar nessa fase aqui, na prófase, porque é na prófase que acontece a formação das fibras do fuso. Então, se não tem isso daqui, porque você usou a colchicina, a prófase vai acontecer? Sim, porque a condensação independe das fibras do fuso. Vai acontecer a metáfase, ele vai para o meio da célula? Sim, porque isso é por movimento citoplasmático, independe das fibras do fuso. Agora, vai acontecer a anáfase, dá para você ver que é uma separação de cromátides irmãs com encurtamento das fibras. Não tem como separar, não tem como fazer o encurtamento das fibras porque não tem fibra, porque ele tomou um medicamento. Então, no caso da colchicina, vai atuar na prófase e o processo vai paralisar na metáfase. Não marca a anáfase, porque a anáfase não acontece. O que vai acontecer vai ser até a metáfase, tá legal? É assim que a colchicina vai atuar. Vamos colocar aqui de novo. Então, a colchicina vem no enunciado da questão, o que ela faz? Ela impede a formação das fibras do fuso. Então, nós temos aqui duas células, separação de cromátides irmãs, a gente já estudou isso lá atrás. Essa separação de cromátides irmãs aqui é a grande responsável pela manutenção do número de cromossomos. Qualquer falha na anáfase vai sair uma aneuploidia, tá legal? Ou uma alteração parcial do número de cromossomos, tudo gira em torno da anáfase. Então fica 2 se separando por causa da separação de cromátides irmãs e duas células filhas. Então, uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Tranquilo? Beleza? Bom, a meiose 1, o processo começa o mesmo, porque o número de cromossomos é o mesmo. Então, 2, só que aqui os cromossomos estão pareados. Esse pareamento de cromossomos homólogos vai ser muito importante para as trocas de informações. Essas trocas de informações é chamado de crossing over, ou recombinação gênica. É a partir do crossing over, da recombinação gênica, que vai acontecer a variabilidade genética. Mendel não contava com isso. Então tem a primeira lei de Mendel, tem a segunda lei de Mendel, mas Mendel não previu que dois genes, duas informações, pudessem estar localizados no mesmo par cromossomial e pudessem fazer trocas. Essas trocas
a gente não aprende na primeira lei de Mendel e na segunda lei de Mendel. A gente aprende no linkage, quando as leis de Mendel não valem. Porque quem conseguiu comprovar isso daí, Thomas Morgan, ele conseguiu provar que dois ou mais genes podem habitar o mesmo cromossomo e podem fazer trocas, que é o chamado crossing over. Então, no linkage, o crossing over é considerado. Na primeira lei de Mendel, na segunda lei de Mendel, não. Então, assim, a gente estuda a primeira lei de Mendel, estuda a segunda lei de Mendel, joga tudo fora e estuda o linkage. Tá legal? Então, o crossing over vai acontecer aqui. Pergunta de prova. Em que fase da divisão celular ocorre o crossing over? Se for uma objetiva, você vai procurar lá prófase 1. Prófase da meiose 1. Se for uma questão discursiva, você vai colocar na divisão meiose 1, na fase prófase 1. Não coloque só prófase, porque quando você coloca só prófase, subentende-se que você está falando de prófase da mitose. Então, se é meiose 1, cara, é prófase 1. Bom, olhou para a figurinha, tem o cromossomo pareado, só pode ser meiose 1. E ele vem para esse lado. Está no meio do cromossomo, mas ainda estão pareados. E aqui vai acontecer a coisa mais importante, que vai ser a separação de cromossomos homólogos. Lembra, lá atrás eu disse o seguinte, que uma aneuploidia, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, ela vai acontecer por uma falha na meiose 1, uma não separação de cromossomos homólogos na anáfase 1, ou uma não separação de cromátides irmãs na anáfase 2. Porque a separação de cromossomos homólogos na anáfase 1, ela é reducional. Ela é responsável pela redução do número de cromossomos. Então, acompanha. Aqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2 se separando, 1, 1. Então, a meiose 1 é reducional, porque aqui acontece a separação de cromossomos homólogos. É diferente desse daqui, que é uma separação de cromátides irmãs. Separação de cromossomos homólogos. No dia da prova, olhou, tem 4 perninhas separando, separação de cromossomos homólogos. 2 perninhas separando, separação de cromátides irmãs. Tá legal? Então, olha só. Bom, peguei essa célula aqui e estou usando a meiose 1. Desculpa, na meiose 2. Vou pegar essa daqui e vou usar na meiose 2 também, aqui embaixo. Eu não preciso fazer de novo. Lembrando que a meiose 2 ela é idêntica à meiose 1. Desculpa. A meiose 2 ela é idêntica à mitose. Tá legal? Só que o número de cromossomos vai ser reduzido. Então, ó, idêntica à mitose. Porém, com um número de cromossomos reduzidos. Ok? Então, olhou para o enunciado da questão. 2N igual a 4. Olhou para a figura, só tem 2 cromossomos, o cara só pode ser meiose 2, porque meiose 2 é o único que trabalha com a metade do número inicial de cromossomos. Desde que o enunciado esteja falando sobre 2Ns. 2Ns igual a 8. Olhou para a figura, tem 4 cromossomos só, é a metade do enunciado da questão, então só pode ser uma meiose